Afinal, o que é um processo terapêutico senão uma relação interpessoal? Vocês já pararam para pensar que todas as relações que nós temos na nossa vida são compostas por um grupo de regras? A gente pode até não explicitar isso, mas quando a gente namora, na relação com os nossos familiares, na relação com os nossos amigos, a gente espera um tipo de comportamento do outro e a gente assume que nós devemos ter um padrão de comportamento específico também. Essas regras a gente fala que elas são tácitas, exatamente porque elas não são super abertas, são esperadas. Agora, o processo terapêutico a relação que está acontecendo ali é uma relação bastante particular, bastante profissional, com essa característica do profissional. Então, para que ela ocorra a contento, para que ambas as partes fiquem satisfeitas, essas regras não podem ser tácitas. Essas regras elas têm que ser explícitas. O que se espera do terapeuta? O que se espera do paciente? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre contrato terapêutico. Eu sou a Giovanna Facchini, esse é o Diálogos Psicológicos. E aí, vamos dialogar? O que é o contrato terapêutico? O contrato terapêutico é o espaço em que se define os papéis de terapeuta e de cliente, dentro desse processo terapêutico que está começando. Então, como eu já disse, a gente define nesse momento basicamente o que se espera do terapeuta e o que se espera do paciente, ou do cliente, ou do consulente, o termo aí que vocês quiserem dar. Esse processo de estabelecimento de regras, ele é bastante objetivo, mas a gente nunca pode perder de vista que essa relação interpessoal, ela precisa, para dar certo, não apenas dessa objetividade do contrato terapêutico, mas ela precisa da intimidade da relação, ela precisa que o vínculo esteja muito bem estabelecido. Então, pode parecer bobo falar isso, mas é algo muito importante. Você pode ter o melhor contrato terapêutico firmado, você pode ter o contrato terapêutico mais bem estabelecido, redigido. Se não tiver vinculação, de fato as coisas não vão acontecer a contento. Existe também um ponto que eu gosto de ressaltar, que eu acho fundamental quando a gente fala de contrato terapêutico, que é o caráter de flexibilidade desse contrato. Então, é muito importante que terapeuta e cliente estejam de acordo com as cláusulas desse contrato. E principalmente, além de estarem de acordo, que exista abertura para modificação de alguns pontos a qualquer tempo. A gente sempre tem que lembrar que nós somos os técnicos, certo? Então, a gente sabe como funciona o processo terapêutico, a gente que está colocando a regra, né? Dificilmente vem do lado do paciente colocar alguma regra para o processo. Então, nós estamos fazendo isso, nós conhecemos. O paciente, ele muitas vezes nunca fez psicoterapia, não sabe como que se dá o funcionamento de um processo terapêutico. Então, por isso é tão importante a gente manter essa abertura, porque o processo ele se desenvolve com o tempo e é com o tempo que o paciente começa a se dar conta do que é importante ou não para ele ali também. Por isso a necessidade dessa abertura, por isso a necessidade de estar no bojo do contrato terapêutico a característica da flexibilidade, para qualquer tempo, qualquer cláusula, para que a qualquer tempo qualquer cláusula possa ser discutida, possa ser modificada, desde que atenda a terapeuta e paciente. A DIAD precisa estar contemplada, né, no estabelecimento dessas regras e na modificação dessas regras. Uma dúvida muito comum que chega até mim quando a gente fala de contrato terapêutico é sobre o fato dele precisar ser verbal ou escrito. Não existe nada que obrigue alguém a fazer um contrato por escrito, muito menos contraindique isso, né? Então, isso é a escolha do terapeuta. Eu, particularmente, não tenho por hábito fazer contrato escrito, mas eu tomo muito cuidado para ser muito clara, especialmente nos pontos mais importantes do contrato, né? Realizado de forma verbal. Então, a minha opção é por realizar esse contrato de modo muito dialogado, de modo muito tranquilo. Como são muitos pontos e a primeira sessão tende a ser uma sessão em que o paciente fala muito, em que o paciente tem uma necessidade muito grande de colocar
né? A demanda dele é muitas vezes de modo detalhado, muitas vezes de modo vomitado até, né? Fala, e a gente quase não consegue se colocar. Uma alternativa que eu ofereço muitas vezes é a primeira sessão vocês fazerem um pouquinho maior. Então o que vocês podem fazer é reservar 2 horários, né? E fazer uma sessão de 1h30 para dar tempo de fazer o contrato terapêutico. Então vamos aos pontos do contrato terapêutico. Primeiro ponto, onde, quando e que horas? Então, parte mais básica, né? As sessões acontecem no consultório. Que dia da semana que a gente vai firmar esse encontro? E é importante esse dia fixo na semana para a organização da nossa agenda. E que horas que essa sessão vai acontecer. Então, o ponto primeiro, geralmente se dá ali por telefone, por WhatsApp, que é esse primeiro contato que define o encontro, tá? O segundo ponto do contrato terapêutico é a duração da sessão. É muito importante que o paciente tenha ciência de que as sessões acontecem num tempo específico que costuma ser entre 50 minutos e 1h, tá? A questão dos atrasos precisa ser abordada nesse momento, então é importante que o paciente saiba que se ele atrasar 10, 15 minutos, ele não tem 10, 15 minutos a mais de sessão. Então é muito importante porque também a gente já começa a mobilizar o comprometimento do paciente com o processo terapêutico dele. Então se ele atrasar, ele tem responsabilidade pelo fato de que ele vai ter menos tempo de sessão. Fora que qualquer atraso na sessão dele implica muitas vezes no atraso do próximo paciente, desrespeitando o espaço terapêutico do outro. Então esse ponto é muito importante de estar bem firmado para o paciente. Terceiro ponto, a frequência das sessões. Maciça a maioria das vezes, né? Nós temos 1 vez por semana. Existem casos específicos que a gente atende mais, né? E existem abordagens teóricas também que trabalham com uma frequência maior de sessões. Então é muito importante quando a gente fala de frequência que a gente também traga ali no bojo desse ponto contratual a questão da assiduidade, da importância da assiduidade. Então, se eu tenho uma sessão semanal, é importante que o paciente esteja lá toda semana para esse processo ter o resultado esperado. Muitas vezes, por conta de valor de sessão, o paciente pede para fazer quinzenal. Eu queria chamar a atenção de vocês para esse ponto em especial. Eu já tentei fazer isso e não recomendo. Eu prefiro tentar flexibilizar o valor da sessão para que ele venha semanalmente ou encaminhá-lo para um colega aí de confiança. Processo quinzenal é processo que a gente faz em momento de alta de paciente. A gente começa a espaçar o processo terapêutico quando o processo está terminando. Começar no quinzenal não costuma ter efeito bom. É extremamente angustiante porque você perde muito a linha, né, do processo terapêutico, então eu não recomendo. Às vezes a gente no começo, né, acaba meio que fazendo qualquer negócio para poder segurar o paciente, para poder ter o paciente, mas o resultado não é legal. Então tentem flexibilizar o preço se for o caso, ou encaminhem. Quarto ponto, quando e como pagar, né? Então a questão de valores é sempre algo, né, que tira o sono dos terapeutas, especialmente os terapeutas iniciantes, a gente vai falar disso. Temos um vídeo aqui que fala especificamente de cobranças, né? Corre lá, dá uma olhadinha, ele está bastante completo em relação a esse tema. Mas enfim, o ponto do quando e como vai de terapeuta para terapeuta também. Então, o quando o paciente pode acertar semanalmente, ele pode acertar mensalmente. No meu caso, na maior parte das vezes, os pacientes acertam de 4 em 4 sessões, tá? Que compõem aí o mês. E o como, transferência, tem terapeuta que emite boleto, dinheiro, cheque. Eu aqui no meu consultório não tenho maquininha, né, de passar cartão, mas sei lá, de repente alguém acha que pode valer a pena ter maquininha de cartão, mas independente do quando e do como, isso precisa ser acertado. Isso não é um ponto que a gente deixa assim, né, solto. É um ponto que a gente precisa da segurança do contrato, verbal ou escrito, até para, em casos de inadimplência, em casos em que o paciente começa a dar trabalho no pagamento, isso já foi conversado. Aliás, esse é um dos principais aspectos do nosso contrato terapêutico. Sabe aquele ditado que fala que o combinado não sai caro?
Então, é bem isso, né? O combinado não sai caro. Então, quando a gente combina, na hora de cobrar, é muito mais fácil do que tentar falar sobre algo que a gente nunca colocou na pauta, tá bom? Então, isso é o principal motivo pelo qual a gente faz o contrato terapêutico, para a gente ter, né, essa segurança de abordar os pontos de uma maneira honesta, porque já foi combinada. Quinto ponto, cobrança de faltas. Esse é um ponto que eu particularmente tenho na fichinha do paciente. Meu paciente tem uma fichinha de controle. E aí o único ponto que eu tenho por escrito é esse, né? Que é o ponto que costuma dar mais trabalho, de paciente que falta e não quer pagar a sessão. Lembrem-se que aquele horário é um horário reservado para ele, é um horário que você está contando, né? Com o atendimento e, consequentemente, contando com o dinheiro. Então, se o paciente falta, ele tem que pagar aquela sessão. O critério, se esse aviso da falta vai ser com 24 horas, 48 horas de antecedência, esse critério é do terapeuta, né? Então, com quanto tempo de antecedência esse paciente precisa avisar que vai faltar para que essa falta não seja cobrada, né? Então, isso fica a critério do terapeuta. Mas é importante que o paciente saiba que faltou e não obedeceu esse critério pré-estabelecido, a sessão será cobrada. Sexto ponto, reagendamentos. Então, isso é algo possível dentro do processo terapêutico. O paciente precisou faltar, né? É possível reagendar. Então, o reagendamento ele tem que acontecer obedecendo aí as necessidades, né? Respeitando as necessidades do terapeuta e do paciente. Se for possível fazer o reagendamento, ele será feito, mas é um direito do paciente fazer o reagendamento. Eu, pelo menos, costumo deixar bastante aberto isso, mas também é importante que quando ele falta, né, quando ele precisa abrir mão daquele horário pré-agendado de sessão dele, nem sempre naquela sessão a gente vai ter um horário de reposição para fazer esse reagendamento. Então, não toma lá da cá. Eu falto, depois eu reagendo. Às vezes isso não vai ser possível. E um outro ponto referente ao reagendamento que eu acho importante de mencionar é que eu não acho que isso tem que ser uma regra, porque tem paciente que acaba toda semana querendo um novo horário. Então, por isso que na hora que eu falei o primeiro ponto lá, que era um ponto básico e muito importante, que é o quando, né? O horário fixo do paciente é um acordo. Aquele horário é dele, eu tô ali para ele naquele horário. Então, não dá para toda semana eu ficar mexendo na agenda, mexendo na vida de outros pacientes para conseguir reagendar aquele em especial. Então, o reagendamento é possível de ser feito, mas ele deve ser feito em momentos de extrema necessidade. Não dá para ser uma regra. Aquele paciente que toda semana quer um horário diferente, eu acho que isso não dá certo. Sétimo ponto que poucas pessoas falam sobre, o tal do reajuste anual. De novo, lá no vídeo de cobranças a gente fala sobre isso, né? Eu sempre falo isso. Tem muito terapeuta, muito psicólogo recém-formado. Eu falo do recém-formado porque são principalmente os recém-formados que chegam até mim com as dúvidas, mas pode ser qualquer terapeuta. Muitas vezes vem com essa dificuldade, né? Não é desconhecimento, é dificuldade de falar do reajuste anual. E aí eu sempre falo, gente, mas tudo na vida reajusta, né? As minhas contas, as próprias contas do consultório reajustam, por que a gente não vai fazer o reajuste do paciente? Então, da sessão do paciente, é importante ele estar ciente de que esse reajuste anual ocorre. O critério que vocês vão se basear para fazer o reajuste é de vocês, tá? Agora, é claro, né? A gente está falando que o contrato tem a questão da flexibilidade. É claro que um paciente que você percebe que já está com dificuldade de pagar aquele valor, né? Atrasa um pouquinho ali a possibilidade do reajuste, deixa um pouquinho mais para frente. Ou um paciente que te pede para segurar, né? Ou um paciente que de repente no critério do reajuste que você fez ficou um pouco excessivo para ele, então reajusta o quanto que vocês conseguem combinar. Tem flexibilidade, mas não dá para você ficar atendendo 4, 5 anos um paciente com o mesmo valor, né? Isso não faz sentido. O seu aluguel reajusta, o seu condomínio reajusta, a água reajusta, luz reajusta e o valor da sessão é o mesmo. Essa defasagem, ela não pode acontecer, ela precisa ser contemplada, a defasagem ela precisa ser corrigida. Então os reajustes anuais são uma realidade do nosso consultório, tanto quanto é do dentista, do médico, do fisioterapeuta.
né? Com a gente não é diferente. Oitavo ponto, sigilo. O aspecto do sigilo é fundamental da gente ressaltar no contrato terapêutico. O paciente precisa estar seguro de que aquele espaço, entre aquelas 4 paredes, tudo que for colocado não vai sair dali. Aquela escuta é uma escuta autêntica, genuína, não julgadora e ali ficará. Tem uma coisa muito importante em relação ao sigilo que eu gosto sempre de salientar, inclusive para o paciente, que o sigilo ele é uma via de mão única. Como assim? O sigilo, de fato, tudo o que acontece dentro do contexto terapêutico não pode sair do contexto terapêutico pela via do terapeuta, mas pela via do paciente isso pode acontecer. Ou seja, o paciente pode contar para quem ele quiser, inclusive às vezes isso até ajuda a elaborar um pouco mais o que foi discutido, né? Ajuda no processo terapêutico, às vezes, quando o paciente divide algum conteúdo com algum elemento, né, do seu contexto que também pode melhorar pelo fato dele estar comentando sobre aquilo. Então, por exemplo, a esposa que está com dificuldades no relacionamento com o marido, falar para ele sobre algo que foi discutido em terapia. Muitas vezes isso tem um efeito terapêutico, né? Muitas vezes a gente observa melhoras pelo fato da divisão desse conteúdo acontecer. Então, por isso a gente fala que é uma via de mão única, ok? O terapeuta não pode levar daqui para fora nada do que acontece, não pode falar da vida do seu paciente, não pode comentar sobre o seu paciente, a não ser que ele faça isso dentro de um contexto igualmente sigiloso, que é o contexto terapêutico dele ou o contexto de supervisão dele. Nono ponto, férias. Esse dá pano para manga também. Interessante que por muito tempo eu nem sequer considerei pensar em férias remuneradas, né? Porque, enfim, para mim não fazia sentido isso. O que tem que ser discutido sobre férias, né? O terapeuta tira férias, paciente tira férias. Isso é um ponto para o terapeuta? Porque eu acho que a gente tem que começar daí. Quando eu disse que eu nunca tinha pensado sobre isso, sempre foi talvez pela característica da minha vida, de como eu sempre levei o meu consultório, a população que eu atendo. Então, assim, a minha vida toda, além do consultório, eu tive alguma outra atividade remunerada fixa. Então, eu sempre trabalhei em instituição. Então, chegava fim de ano, no meu 13º estava garantido, minhas férias estavam garantidas. Nunca passou pela minha cabeça fazer qualquer acordo com o paciente sobre as férias dentro do contexto terapêutico. Mas isso começou a ser relativizado por mim quando eu comecei a dar uma disciplina na faculdade de psicoterapia infantil. E eu sempre tive muito poucos pacientes crianças, hoje em dia nem sequer atendo, mas aí eu estava estudando sobre e eu vi lá esse ponto das férias e falei, nossa, realmente faz muito sentido pensar em algum acordo para o período de férias, dependendo da população atendida, porque eu fiquei pensando em um terapeuta que atenda exclusivamente criança. E aí? Porque as crianças, elas têm 3 meses de férias no ano, muitas famílias viajam, muitas vezes a família não quer trazer a criança para terapia no período de férias porque entende aquilo como um compromisso que eles querem, né, privar a criança de ter um compromisso no período de férias. Então, assim, como que faz? Fica 3 meses sem receber? Ou tô até exagerando, né? Fica 1 mês inteiro sem receber? Então, pensando numa pessoa que atenda exclusivamente crianças, começa a ficar um pouquinho complicado, vocês não acham? Então eu comecei a relativizar um pouco essa ideia. Então, esse ponto das férias, primeira coisa, é importante para você cobrar férias? Porque não é um absurdo. Muita gente acha, mas não é um absurdo. A questão é como que eu vou combinar isso com o meu paciente de antemão. Então eu vou cobrar integralmente? Eu vou cobrar meia sessão? Tem 1 mês de férias que o paciente vai tirar, eu vou cobrar 15 dias. O que eu vou fazer para conseguir estar respaldada com o meu trabalho? Para estar respaldada financeiramente com aquilo que eu faço. Eu não cobro férias, tá? Mas entendo quem queira cobrar.
O mais importante você quer cobrar férias? Você acha que é justo cobrar férias? Deixe o paciente previamente avisado, né, de como isso vai funcionar. Ou tente chegar a um acordo com o paciente que seja ótimo para você e para ele e acorde já no início do processo terapêutico para não pegar ninguém de surpresa. 10. Tempo de duração do tratamento. Eu estou colocando esse ponto, que é um ponto de contrato terapêutico, mas ele é um ponto para ser levantado de um ponto de vista educativo para o paciente, sabe? O paciente tem que começar o processo terapêutico entendendo que aquilo não tem prazo para terminar. Inclusive, eu quis trazer esse ponto porque diz respeito a uma falha ética se a gente sinaliza um tempo de tratamento. Existem pacientes que chegam com essa demanda, que chegam com essa dúvida, que chegam exigindo muitas vezes essa resposta e a gente não pode oferecê-la. A gente não pode sequer dizer se o processo terapêutico vai ser lento ou rápido a partir de uma demanda específica. Mesmo que eu não fale assim, vai ser um tratamento de 6 meses. Mesmo que eu não fale isso, eu também não posso virar e falar assim, olha, para casos como o seu, geralmente é rápido. A gente não pode sinalizar porque a gente não sabe o que está chegando ali. Então não existe falar assim, olha, um quadro depressivo grave é mais demorado. Ah, mas um caso assim, pontual, de uma fobia específica, é muito rápido de resolver. Não podemos fazer isso. Então, a questão do tempo de tratamento é algo que precisa ser sinalizado como indefinido. Então, o tempo de tratamento ele depende de N variáveis. Depende de variáveis associadas especialmente ao paciente, variáveis associadas à história de vida do paciente, à história de instalação daquela questão em especial, em específico, aos recursos que o paciente tem, aquilo que é deficitário, o tempo que esse próprio paciente demora para conseguir, né, desenvolver repertório. Então não tem fácil, difícil, não tem rápido, não tem lento. Simplesmente a gente não sinaliza tempo de tratamento. E para finalizar todos esses aspectos, né, esses 10 pontos que eu elenquei, quando a gente está falando de um tratamento direcionado para menores de idade, né, que a gente está falando de um tratamento direcionado para crianças ou adolescentes, que aí muda um pouquinho, eu acho que mereceria até um vídeo só para isso, mas aí a característica muda um pouquinho, porque nós temos que fazer um duplo contrato, né? A gente tem que fazer o contrato terapêutico com o menor, né? Salvaguardando aí todas as relativizações de linguagem, de conteúdo. Então, com uma criança eu não vou falar sobre valor, né? Com a criança eu não vou falar sobre atraso, porque quem atrasa é o pai e a mãe para trazê-la, não é ela, né? Então, esses aspectos precisam ser relativizados, mas existe um contrato terapêutico para ser feito com a criança e com o adolescente. Então, a questão do sigilo, por exemplo, é um ponto fundamental de ser discutido. As questões de ordem mais prática, né? Então, questões de valor, como pagar, quando pagar, qual dia da semana e horário, a gente pode até fazer com pais e com menor de idade, mas esses aspectos, porque depende do outro, né? Depende do pai, da mãe ou do responsável por aquele menor de idade, trazê-lo, né? E arcar com os custos do processo terapêutico. Então aí a gente vai fazer, né, esse contrato com os responsáveis de ordem mais prática, e a questão do sigilo aí fica muito importante de ser mencionada, né, com os responsáveis. Eles têm que entender que o processo é da criança, é do menor, que não é porque eles estão pagando, que eles estão arcando com o custo financeiro, com o custo de logística, né, para essa criança ou adolescente estarem aqui, que eles têm direito de ter acesso ao que é trabalhado em sessão. Esse acordo, esse contrato terapêutico com o menor de idade também deve contemplar os encontros com os pais. Isso é muito importante de ser discutido do ponto de vista financeiro, porque muitas vezes isso significa uma sessão a mais na semana ou uma sessão, 2 sessões a mais naquele mês, né? Então isso precisa ser acordado. Existem situações com adolescente, por exemplo, que eu faço substituição da sessão. Então, se naquela semana os pais virão, o adolescente não vem.
mas isso é um acordo muito mais financeiro, né? Eu tenho colegas que não aceitam de forma alguma fazer assim. Então, o horário do adolescente ou da criança é dele e ele é irretocável. E o horário do pai vai ter que ser um outro dia da semana e eles vão ter que ver como arcar com isso financeiramente. Eu sou menos rígida, né? Eu flexibilizo um pouco mais essa questão. Mas é isso. Então, quando a gente fala de crianças e adolescentes, a gente tem que dar aí uma manejada no contrato. Ele tem que ser feito com o menor, no que diz respeito, no que toca ao processo terapêutico, né? E com os responsáveis no que toca aos aspectos mais práticos, mais objetivos desse processo. Bom, pessoal, eu imagino que possa ter mais um tantão de outras coisas que eu não falei aqui, que eu posso ter esquecido, mas esse foi o conteúdo que eu pensei para a gente discutir hoje. Como sempre, estamos abertos à continuidade das reflexões aqui no YouTube e principalmente lá no Instagram, que é a outra rede social que a gente acaba interagindo mais. Não se esqueçam de se inscrever lá e se inscrevam aqui no canal também, né? Vamos fazer o canal crescer. Compartilhem o vídeo se vocês acharem esse conteúdo relevante e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!